Muito bem-vindo, Corretor de Valor! Esse é o nosso canal, Corretor de Valor. Eu sei que eu estava ausente do nosso canal, mas tudo isso foi para fazer esse estúdio bacana para vocês. Hoje estou aqui com o meu colega, Dr. Felipe Calgaroto Borba. Além de advogado, o Felipe também é despachante imobiliário. Nós vamos tirar algumas dúvidas referente ao mundo do mercado imobiliário, beleza? Vem com nós! Se gostar desse vídeo, por favor, curte, compartilhe ou deixe seu comentário, que isso aí ajuda aí muito a nossa distribuição, beleza? Para outras pessoas que também estão precisando entender sobre esse conteúdo. E aí, Felipe, tudo certo? Tudo certo. Muito bom estar conversando contigo de novo e podendo ajudar o pessoal a entender um pouquinho mais sobre essa questão do ramo imobiliário, né? Perfeito. Pessoal, nós estamos nesse estúdio aqui porque a gente está montando um podcast fora da casa. Hoje nós temos a Casa 10 Imóveis e nós estamos montando então um podcast. Então foi montado esse estúdio aqui até para passar a informação para vocês mais rápido. Então eu prometo para você que semanalmente estarei postando vídeo no canal Corretor de Valor, no mínimo 2 vezes por semana, beleza? E assim que eu puder, eu vou postando mais vezes na semana, ok? Se você tem alguma dúvida, já deixe nos comentários. Doutor, eu quero saber o seguinte, doutor. Temos um problema. Ai, ai, ai. Sempre temos um problema, né? E sempre tem solução. A importância do corretor de imóvel na intermediação imobiliária. Juridicamente. Vamos falar assim, né? Responsabilidade. Vamos lá. Bom, a figura do corretor de imóvel é essencial para o mercado imobiliário. O corretor de imóveis é aquele profissional que tem um know-how, tem um conhecimento sobre os trâmites, sobre como é que funciona a burocracia do negócio de compra e venda. Ele tem, além de tudo, sim, a responsabilidade, ele leva a segurança para quem está comprando, para quem está vendendo, né? O mercado imobiliário seria um Deus dará se não houvesse essa intermediação do corretor imobiliário, né? Então você que está assistindo esse vídeo, você é muito importante no mercado imobiliário, você é o interlocutor entre as partes, certo? Doutor, eu tenho uma pergunta seguinte, foi uma coisa que aconteceu com nós. O corretor de imóveis, ele tem responsabilidade a um dano de um imóvel, ele está só fazendo intermediação, tá? Vamos fazer um paralelo aqui. O corretor foi lá, fez a intermediação e negociou o imóvel. Após essa negociação, o corretor recebeu a comissão, foi lavrada a escritura, tudo certinho, foi registrado esse imóvel. O imóvel esse apresentou alguns problemas. Problemas, eu digo assim, infiltração de água, um exemplo. O corretor tem responsabilidade sobre isso? Aí acho que vou ter que voltar um pouco lá para quando eu cursava a faculdade de Direito e sempre fazia aquela pergunta para professor, tal situação, como é que funciona isso aqui? A resposta de praxe é depende. Depende. Então, Comissão? praticamente qualquer ramo do direito a gente vai estar sempre sujeito à situação prática, à situação de fato, né? O que realmente aconteceu. Quando é que pode surgir algum tipo, via de regra, então, o corretor de imóveis, ele não tem a responsabilidade em relação ao imóvel que está sendo vendido. A função dele ali é um intermediador de negócios. Interlocutor entre as partes. Ele vai fazer a ligação comprador e vendedor. Toda a responsabilidade, em tese, são das pessoas que estão envolvidas no negócio, das partes propriamente ditas, que é o comprador e o vendedor. Só que tem uma hipótese que surge sim uma responsabilidade do corretor de imóveis, que é quando ele toma conhecimento de uma situação de potencial risco, de dano. Ele já sabe, ele já sabia que tinha infiltração, mas ele omite de propósito essa situação para que o negócio saia. A partir dessa situação, onde tem uma intenção de omitir algo para que o negócio se concretize, pode surgir sim a responsabilização do corretor. Nunca isoladamente, é claro, vai ser sempre junto com o vendedor, que ele é o garantidor mor assim, da integridade do imóvel. Mas por essa atuação com uma certa má-fé, ele passa a responder também. Passa a responder. Passa a responder. No caso, eu vou te dar nosso exemplo aqui, tá? Nós vendemos um imóvel, o imóvel tinha uma infiltraçãozinha no gesso, aí eu disse para o cliente que nós consertaríamos essa infiltração, certo? O custo para fazer todo isso aí deu em torno de R$7.000. Ele teve que
desmanchar praticamente todo o contrapiso de uma laje, em cima disso aí, refazer e tal. Isso faz 1 ano e meio. O cliente entrou em contato com nós há alguns dias já, dizendo que novamente teve infiltração. Tá? Então eu estou sendo bem honesto com você, eu quero que você responda bem honesto, não precisa esconder nada. Pessoal, é responsabilidade minha? Entrando na situação concreta, então a gente já tem algumas pequenas situações dentro de um todo que tem que ficarem bem claras, assim, para quem está ingressando no mercado imobiliário, ou para quem já está há um bom tempo, mas tem algumas dúvidas, né? Porque é comum, a gente nunca sabe de tudo realmente, né? Primeiro de tudo, sim, o corretor de imóveis ele tem que procurar evitar assumir responsabilidades em relação ao imóvel. Perfeito. Ele como a gente já conversou, e aqui nesse vídeo mesmo a gente já tá falando, né? Ele é um intermediador de negócio, ele faz a ligação entre comprador e vendedor, mas a responsabilidade por reparos tem que ser sempre de quem está vendendo o imóvel, de quem está transmitindo, porque ele, pelo Código Civil, realmente é o antigo proprietário que responde por vícios, por defeitos que o imóvel tem. Tanto vícios aparentes, né, como por exemplo, uma infiltração. Uma infiltração é algo aparente, né? Quanto vícios ocultos, aqueles que podem vir a surgir um tempo depois. Então, essa situação mesmo. Se no momento que o comprador foi inspecionar a casa, ele observou lá e viu, e aquela manchinha, não, aquela vai ser resolvido, para te entregar o imóvel vai ser resolvido. Isso é um vício aparente. Então, quando está dizendo que vai ser resolvido, na verdade quem tem que resolver isso é o proprietário. O corretor vai dizer, olha, tem um comprador, tem interessado aqui, então o senhor, vendedor, precisa resolver isso aqui antes. Certo. Então, quando eu resolvo isso, eu puxo para mim a responsabilidade. Tá subindo responsabilidade que não é tua. Perfeito. Na verdade, não é exatamente isso, mas responsabilidade que não é tua. Pode haver uma facilitação. O que é facilitação? Dizer, não, se quiser, eu faço esse reparo, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que faz reparo, eu posso pedir para eles fazerem, mas aí a questão até de acerto de valores tem que ser por parte do vendedor, não o corretor pegar e assumir essa bronca para ele, né? E em relação a vícios ocultos, digamos que aquela infiltração não tinha, mas ela surgiu logo após entregar a casa e veio o comprador. Olha, corretor, apareceu aqui uma infiltração, vamos fazer algo? Sim, vamos. O que eu vou fazer? Vou procurar o vendedor, não é vamos, eu vou providenciar o conserto. Certo. Essa é a conduta ideal do corretor de imóveis. Ele vai ter que sempre saber o momento de fazer esse jogo, puxar de um lado para o outro, mas procurar ficar dentro da sua esfera de atuação realmente. A gente sabe que tu estender um serviço, dar uma comodidade a mais para o vendedor, uma comodidade a mais para o comprador, é um diferencial de mercado. Mas muitas vezes, no exercício desse diferencial, está puxando para si uma responsabilidade que não é tua, né? E no momento... O feitiço vira contra o feiticeiro. Então é algo assim, você está querendo fazer algo bom, bonito ali, só que daqui a pouco não sai tão bom, bonito e tudo vai ser cobrado, né? Então nesse momento é interessante refletir sobre isso, para que não venha a ser até demandado via judicial depois, ou cobrado de alguma forma. Que tu pode ser responsabilizado. Trouxe esse problema para mim. Nesses casos, assim, a responsabilidade é um pouco difícil, mas quanto mais tu assume a responsabilidade para ti, depois você chega na mesa de um juiz, tu corre sim o risco de ter que pagar solidariamente com o vendedor. Isoladamente nunca, dificilmente o corretor vai ter que tirar sozinho do bolso, mas pode ser condenado junto com o vendedor a ter que ressarcir, a ter que reparar, a ter que entregar 100% perfeitinho ali, né? Perfeito, perfeito. Então você, corretor de valor, não chame essa responsabilidade para você. Você não é pedreiro, você não é eletricista, você não é construtor, você é o mero intermediador. Você ganha para fazer a interlocução entre as partes e Zé fininho. Certo? Uma outra coisa, doutor, que eu queria comentar contigo, muito importante. Tivemos alguns problemas com o contrato de exclusividade e anúncio de imóveis. Inclusive teve um inscrito que comentou, fez um comentário ali que trabalha numa empresa, tal. E trabalha somente com exclusividade. Eu tenho uma opinião
Então vai falar sobre a minha opinião sobre exclusividade. Agora sim, ó, doutor, tem que ter, o que tem que ter um contrato de exclusividade de venda de um imóvel? Assim, alguns passos que devem ter para ele ter uma validade. Por exemplo, assim, a gente pegou o contrato de exclusividades que a gente instruiu os clientes a fazer essa desistência, mas o contrato não tinha endereço do imóvel, não tinha o crescido do corretor, não tinha o endereço do corretor, não tinha nem a assinatura do proprietário. Então eu gostaria que você comentasse com os nossos inscritos aqui do Corretor de Valor algumas coisas assim que tem que ter nesse contrato de exclusividade. Quem quiser fazer esse contrato de exclusividade, eu não sou contra você fazer, eu tenho minha opinião, você tem a tua. O contrato de exclusividade, assim, Vamos falar de prazo. Tem que ter prazo? O ideal é que ele sempre conste um prazo. Por quê? Porque no momento que eu faço um contrato de exclusividade com um cliente, né, que eu faço o agenciamento de um imóvel e firmo com ele um contrato de exclusividade, eu já tenho um compromisso por lei. Qual é? É eu desempenhar a representação na venda do imóvel com diligência. O que é isso? Eu demonstrar interesse, divulgar ao máximo o imóvel, eu levar clientes até o imóvel para ver se realmente ele tem interesse naquela compra, levar concretamente uma proposta para o vendedor. A partir do momento que eu deixo de fazer isso, abre precedente. Abre a possibilidade dessa exclusividade ser revogada. Perfeito. Então, por que é interessante que tenha sempre um prazo assim, do contrato de exclusividade? Porque é algo que traz uma segurança tanto para ti quanto para o proprietário do imóvel. Então, tu não vai correr o risco de daqui a pouco ser demandado, ser notificado porque tu não está desempenhando teu papel adequadamente, né? Não está se empenhando. Então, o contrato de exclusividade ele vai te garantir daqui a pouco uma corretagem maior, por ser isolado, ser só tua, não ter a possibilidade de dividir com ninguém, mas por outro lado vai te trazer a obrigação de desempenhar muito melhor as tuas obrigações, né? Então, partindo assim do princípio que ele é um contrato, então ele tem, como mencionou, assim, tem uma série de elementos que tem que constar obrigatoriamente. Para ele ter uma validade, né? Exatamente. Qualificar corretamente quem é o proprietário do imóvel, qualificar corretamente qual é o imóvel, qual é o valor de intenção de venda, qual é o valor que foi avaliado o imóvel, qualificar corretamente a imobiliária ou o corretor, que é o responsável pela divulgação, né, pela interpretação do negócio imobiliário, colocar o prazo desse contrato de exclusividade, e até mesmo já colocar condições onde ele pode ser rescindido, como que ele vai ser rescindido, ou caso a pessoa desrespeite o contrato, já prevê o que acontece se a pessoa desrespeitar o contrato de exclusividade. Se vender para um outro corretor, o que acontece, algum tipo de penalidade. O ideal é que o contrato já preveja tanto a questão positiva, que é estabelecer um prazo para que fique na exclusividade e o imóvel ser vendido, quanto a questão negativa, que é daqui a pouco não dá certo a relação, como é que ela vai se desfazer, né? Resumindo, não é um papel para limpar a bunda, gente. Não é. Faça um contrato entre as partes, sério, com todos os seus dados, com todos os dados do imóvel. Quanto mais dados do imóvel, melhor. Quanto mais dados do vendedor, melhor. Quanto mais dados seus, que vai ser o representante daquele imóvel, melhor. E com as cláusulas onde haverá a rescisão desse contrato. Exato, até de preferência... Porque por ineficiência tem a rescisão. De preferência que até conste quais são os meios, por onde vai ser divulgado esse imóvel para venda. Se eu tenho uma página de internet própria, se ela vai constar nessa página. Se eu tenho publicação em jornal, em sites, se eu vou divulgar nesse jornal, nesse site, ou se vai ser só aquela publicação de Facebook, de OLX, de sites de marketplace, né? Perfeito. Então, o ideal é que conste, que fique bem esclarecido isso, porque daqui a pouco o corretor até tem uma página no Facebook, mas o proprietário do imóvel vai lá e olha, não, mas meu imóvel nem na página do Facebook está divulgado. Certo. Não está desempenhando a função dele, que é ser um corretor de imóveis. Então, eu vou revogar essa... E atuar diretamente na intermediação, na oferta desse imóvel. Vou revogar essa exclusividade. E aí começam a surgir os problemas. Ou então,
Ele tem o site, tem a página, tem tudo, mas começou a passar 60, 90 dias, meio ano, um ano e o imóvel não foi vendido. E outra, acredito que eles não dão retorno para o cliente. Dê retorno, tu tem um imóvel exclusivo na tua mão, cara, no mínimo 15 a 15 dias, no mínimo semana. Toda semana, marca lá, terça-feira eu vou ligar pro João, que eu tenho o imóvel dele, para dizer como é que foi, como é que tá, como é que não tá. Até para poder trabalhar o valor, de repente, não tá saindo, o valor tá mais alto, vamos trabalhar um valor mais baixo para ter esse equilíbrio. Exato. Legal. Já não é minha área especificamente. Sim. Mas é interessante que se tenha esse retorno até para saber se o contrato está nos termos adequados, se o valor da avaliação do imóvel está ok, se daqui a pouco foi super avaliado ou foi avaliado abaixo do que realmente é. Isso tudo tem interferência na questão contratual. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Uma outra coisa assim, tu viu que nós estamos falando de vários assuntos. Hoje eu estou voltando com tudo esse ano, 2022 promete. Então, pessoal, uma outra coisa. Doutor, o João tem um imóvel e ele tem uma namorada. E aí ele e essa namorada rompem um relacionamento. Quando que caracteriza uma união estável? Essas perguntas hoje não estão em nível baixo, né? Vamos lá, então, vamos para o bom e velho depende. A palavra namorada, por si só, relacionamento, se eu já taxo ele como um namoro, isso não traz nenhum tipo de direito no momento em que quebrar os prazos, né? Certo. Só que eu defini como namoro, daqui a pouco a outra pessoa define diferente, define que moravam juntos como se casado fossem, né? Certo. Então já traz uma outra visão para esse mesmo relacionamento. Eu tô vendo essa pergunta por ti porque eu sei que tu tá numa resolução semelhante, certo? Tem. A gente tem a ética profissional e tal, tudo certinho, mas tu tem conhecimento sobre esse assunto, né? Porque é fácil hoje comprovar uma união estável. Uma união estável... Eu não quero dar dica para as pessoas, tá? Para eles comprovar, tá? Ela não... Mas... Isso aqui não é um tutorial para união estável. Mas, vamos lá, não é tão simples de demonstrar, se comprovar uma união estável, mas, por outro lado, assim, tem alguns elementos que são bem claros, tá? O primeiro de todos, assim, é quando deixa de ser aquela questão de ter simplesmente um envolvimento amoroso, seja um namoro, seja ficante, seja o que for, e as pessoas passam a ter aquela questão de querer constituir uma vida juntos. Uhum. Tá? Então esse é o primeiro passo. Eles moravam juntos, moravam, por quê? Porque eles queriam constituir uma família? Sim, então aí já fica bem delineado. Mas eles não moravam juntos, mas mesmo assim demonstravam publicamente que queriam ser uma família. Então já começa a ter uns nós. Morar junto é um elemento? Não, morar junto não é um elemento. O elemento que passa a ser a questão de ter essa intenção de ser uma família, né? Constituir uma família, como se marido e mulher fossem, né? E aqui eu falo marido e mulher no sentido geral, não estou falando necessariamente o casal hétero, não, estou falando... Ou mulher, enfim, né? Estou falando como cônjuge, mesmo no sentido amplo, né? Então... Tá, doutor, e eu quero saber o seguinte, lembra que eu te falei no início que o João tinha aquele imóvel no nome dele? Sim. Ele construiu aquele imóvel, ele constituiu, ou ele adquiriu aquele imóvel antes do relacionamento, tá? Eu quero te fazer uma pergunta bem simples, referente ao seguinte. Vamos dizer que foi comprovada a união estável, certo? Ele tem que dividir esse imóvel? Não. Ele pode indenizar? Não, a questão assim, da união estável, ela segue a regra geral assim, mesmo do casamento, da regra geral do casamento. A gente tem os regimes de bens do casamento, tem comunhão universal, sim. tem comunhão parcial de bens, total, tem separação total de bens. E tem um pacto antinupcial. Se faz pacto antinupcial. Então a união estável, ela também tem a possibilidade de fazer um pacto alterando o regime, mas dificilmente em união estável se faz isso. Então... Tá, já aproveitando esse gancho, então qualquer pessoa, quando eles estão, pretende ter uma vida a dois, pretende ter uma vida juntos, certo?
Eu posso fazer um pacto no cartório? Pode. Para garantir os meus bens e os bens da pessoa. Nesse caso, o pacto, assim, ele tem que ser não necessariamente simultâneo, mas tu não tem como fazer um pacto antinupcial sem que tu faça uma declaração de união estável. Sim. Então, pode fazer uma declaração de união estável sem fazer pacto, mas não pode fazer um pacto sem ter uma união estável devidamente constituída, né? Certo. Tá? Então, eu posso escolher o regime de bens em relação à minha união estável também, tá? É minha recomendação, tá? Faz um pacto no cartório. É muito menos recorrente do que no casamento. O casamento, sim, é muito mais comum a gente ver pacto antinupcial. Então, quando a gente deixa de fazer um pacto, é a mesma regra do casamento. Vamos para a comunhão parcial de bens. E a comunhão parcial de bens, qual é a principal característica dela? Todos os bens que eu tinha antes dessa união, antes desse casamento, são bens isolados, são bens particulares, são meus. Todos que eu adquiri depois do início da união, depois do início do casamento, são bens comuns. São nossos. São nossos. Então, tudo que é teu, tudo que é meu é meu, tudo que é teu é nosso. Então, esse caso do Joãozinho, que começou um relacionamento, mas ele já tinha um imóvel, dificilmente ele vai ter que fazer uma divisão de bens em caso de separação. Perfeito. Mas sempre tem o depende, tem os detalhes. Eu tinha um terreno. Sim. O imóvel já era meu. Mas durante a união estável, durante esse período que a gente já começou o relacionamento estável, a gente começou a construir a casa. Aí já entra um outro fator. Certo. Então, o terreno é do João? Sim, o terreno com certeza é de propriedade exclusiva do João. Só que a construção da casa, aquilo que foi agregado de valor do terreno, que é a construção, isso já não é exclusivamente do João. Entendi. Isso passa a ser da companheira dele também. Então, ela passa a ter, sim, um direito sobre isso que foi aumentado no patrimônio, naquele bem aí. Então, pessoal, lembre-se, dono é quem registra a partir do momento que registra. Somente assim. Doutor, uma última dúvida para o vídeo não ficar extenso. Estamos com um cliente e ele vendeu o imóvel. E o imóvel está no nome dos filhos, que são de menor. O que deve ser feito para poder... De menor não aceita escritura, para começar a conversa. Então teria que ser o responsável. Então isso aí já é um pouquinho mais amplo, né? Eu sei que tu também tem conhecimento dessa parte, aí se tu puder explicar um pouquinho para o pessoal, quando o imóvel, o vendedor é de menor, que os pais transmitiram para as crianças o imóvel. Sim, é bastante comum a gente encontrar imóveis registrados em nome de menores, né? Perfeito. E não só isoladamente, às vezes são donos de uma fração, ou o pai, ou os dois pais são proprietários de outra fração, mas isso não é incomum. Então, a legislação brasileira, via de regra, permite que os pais representem os filhos diretamente em diversos negócios, mas ela tem algumas ressalvas. Uma das ressalvas é justamente a questão de imóveis, né? Bem de família. Tudo que não, bem de família é uma outra questão. Questão imobiliária, assim, direito de propriedade, o direito real. Esse ele não pode ser alienado sem uma autorização judicial. Por quê? Porque como a gente, via de regra, imóvel, a gente está falando de um patrimônio considerável de valor, tem que ter uma proteção no interesse do menor, que os pais não saibam queimando o patrimônio dos filhos, né? Perfeito. Então é necessário se pedir uma autorização judicial que dê aquela assistência para aquele processo de venda, né? Não basta a vontade dos pais, tem que ter a vontade dos pais e também a autorização judicial, né? Então, assim, se demonstra que aquele negócio da venda do imóvel, ele é necessário, ele é preciso, ou então que o negócio vai trazer uma vantagem maior ainda para o patrimônio dos filhos. No caso, a venda de um imóvel para a compra de outro imóvel. Esse é um caso típico, assim, em que dificilmente seria negada a autorização para venda, né? Então, a vara judicial para venda,
Esses casos ele é permitido. Uma ressalva, que o imóvel que está sendo adquirido ele tenha um valor igual ou superior àquele que está sendo adquirido seja igual valor ou maior do que aquele que está sendo vendido, né? Mas não necessariamente imóveis, né? Que o bem que vai ser adquirido ele tenha um significado patrimonial de importância igual ou superior daquele que está sendo vendido. Ou um outro caso em que às vezes é comum se encontrar também é algum caso de necessidade extrema, né? Por exemplo, às vezes a família tem só um imóvel e tem um tratamento caro para fazer, às vezes, para o próprio menor. Certo. Então, a justiça, nesses casos, costuma também autorizar a venda do imóvel. Depois, pode colocar alguns requisitos, como uma prestação de contas, por exemplo, né? Então, são situações típicas onde são autorizadas, mas sempre depende de autorização judicial. Beleza, doutor. Doutor, quero te agradecer muito por esse papo e por ser meu parceiro. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo ajudou você, por favor, compartilha, deixa o like aí, tamo junto e até o próximo.